A paz do Senhor, amados. Vontade de dar um abraço no irmão, não dá? Escuta, eu vou dar uma orientaçãozinha para que fique melhor. Marido e mulher, ou pai e filho, pode juntar as cadeiras, tá? Por quê? Porque você fica o dia inteiro com a tua mulher dentro de casa e não precisa ter isolamento social na igreja, né? Então, você que é da mesma família, você pode fazer o teu núcleo familiar pertinho aí. É até bom que dá um espaço maior para as pessoas que não são da tua família, tá bom? Então nós vamos fazer assim. Somente quem mora na mesma casa pode sentar junto. Ok? Entendidos? Nós vamos aguardar mais 2, 3 minutinhos, enquanto o pessoal acaba de chegar. Já já a gente vai começar o nosso culto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Que saudades! Como é bom vê-los aqui. Que tempo difícil ficar sem a presença de vocês. Eu me alegro em ver cada rostinho, mesmo com as máscaras. Conheço cada um e louvo a Deus pela vida de cada um. Este culto está começando com alegria. E o melhor começo, mesmo na pandemia, continua sendo a oração. E nós vamos agradecer a Deus porque muita gente morreu. No teu quarteirão talvez, nos teus amigos talvez, no teu trabalho talvez. E nós estamos aqui cultuando a Deus com alegria. E o apóstolo Paulo nos ensinou, em tudo dai graças. E eu, mais que você talvez, porque estou com 72 anos, eu abro os olhos de manhã e falo, Senhor, mais um dia, que legal, estou vivo. Então nós temos que ser agradecidos. Eu acho até que Deus vai fazer algumas coisas importantes, talvez muitas coisas importantes hoje. Eu imagino que vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter muitas coisas boas. Porque Deus também estava com saudade de ver você adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós temos uma equipe aqui maravilhosa que vai te conduzir até o céu. Então, se você puder ficar de pé um pouquinho, nós vamos agradecer a Deus. É muito bom vê-los aqui, juntos. Que Deus abençoe a cada um. E olha, Deus pode ouvir minha oração e a tua ao mesmo tempo. Você tem tuas preocupações, teus sonhos, talvez até enfermidades e medos, mas Deus pode fazer isso hoje. Se tem um versículo que eu tenho refletido muito, é aquele que diz que Deus tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos. Se você pensa que Ele pode dar muito, ainda é pouco, porque Ele pode dar um pouco mais além. Quem sabe hoje, pela fé, a gente pode buscar um pouco mais além. As coisas impossíveis. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus do impossível. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Tu és o pastor dessa igreja. Alfa e ômega, princípio e fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o nosso escudo, o nosso baluarte, Senhor dos exércitos, nosso general. E nós já entregamos esse culto nas Tuas mãos. Te agradecemos pelo privilégio que temos de fazê-lo, Senhor. E o fazemos para a honra e glória do Teu nome. E eu peço já, Senhor, que uma unção de cura, de gozo, de salvação, de alegria, de virtudes, de sabedoria e bem-estar, ocupe, Senhor Deus, todo esse espaço que é Teu, porque as nossas vidas são Tuas. Visita também as nossas crianças, Senhor, que estão em casa, que por força da lei não puderam estar aqui. Que o Senhor as proteja, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as alcance com a Tua bênção. Peço, Senhor Deus, em especial pelo pastor Leonardo, meu filho, Teu filho, que trará uma palavra dos céus para as nossas famílias, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor visite cada casa, visite cada pessoa. Passa, Senhor Deus, o Teu bálsamo, a Tua vitória, a Tua luz. Que cada um continue andando debaixo, Senhor Deus, do Teu refrigério, do Teu manto, e que tudo vá bem. Eu Te agradeço, Senhor, por tanta coisa que o Senhor tem nos dado. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não nos tem faltado o pão de cada dia. E nós reconhecemos que tudo vem de Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada um. E nós entregamos esse culto a Ti com uma forte salva de palmas ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Ele a honra, a glória, o poder, a exaltação. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos
Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Obrigada, Jesus. Ah, Santo Espírito. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra
Derrama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo. Derrama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo. Derrama-te. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, adora Ele, adora Ele, adora Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Oh, um cântico novo, um cântico novo, dê a Ele. Oh, te adoramos, és bendito, meu Senhor, meu Senhor. Te adoramos, te adoramos. És bendito, és bendito. Aleluia, aleluia. O que dizer, Senhor, o que fazer? Quando o Senhor vem e nos deixa sem reação, sem palavras, porque o Senhor não cabe em palavras, não cabe em palavras. A tua beleza, a tua santidade, o teu poder não cabe em palavras. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me ensinar.
sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Adore a Ele, queridos. Exalte ao Senhor com as suas palavras. Diga quem Ele é. Adore a Ele com as suas palavras. Cante a Ele um cântico novo, um cântico espontâneo. Cante a Ele algo que fuja ali das letras. Cante a Ele aquilo que tem dentro do teu coração nessa noite. És bendito, és poderoso. Oh Jesus, te damos toda a honra e toda a glória. Tudo é teu. Obrigada por esta noite, Senhor. Obrigada por esses momentos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Gratidão, Jesus. Aleluia. 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 Gratidão, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia.
O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Estamos vivos e com saúde, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Por isso te adoramos, te bendizemos, Pai. Tudo é teu, Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Deus, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, porque sabemos que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Sabemos que algo novo está por vir, Jesus. Aleluia. Te louvamos e te bendizemos. Obrigada, Senhor.
Aleluia! É bom demais, não é não? Oh, glória a Deus! Ah, que saudade, que coisa boa. Queridos, eu louvo a Deus por essa igreja, por cada um de vocês que estão sentados aí. Nós tivemos, quantos meses? 5 meses de pandemia até agora? É isso? Acho que é, né? 5 meses. E nesses 5 meses que nós tivemos com a igreja fechada, impossibilitados de adorar a Deus no templo, vocês permaneceram fiéis. Muitas pessoas que estão sentadas aí mandaram seus dízimos e as suas ofertas pela conta bancária, fizeram transferência. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, do povo de Deus, e através da fidelidade de vocês nós pudemos comprar celulares para mandar lá para a África. A obra missionária está progredindo, os pastores, os funcionários, as contas da igreja estão sendo pagas, e o reino de Deus está prosperando mesmo mediante a pandemia. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas escute, é diferente você poder trazer a tua oferta no altar, né? É diferente. E no Antigo Testamento, as pessoas saíam das suas cidades, não existia ônibus, não existia avião, e lá em Malaquias fala: trazei os vossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, né? Na verdade, as pessoas saíam de longe, caminhavam quilômetros e quilômetros para poder ofertar o seu dízimo, para poder dar o seu dízimo, dar a sua oferta na casa do Senhor. E eles iam lá e depositavam no altar, e isso é fantástico. Então, queridos, depois de muito tempo, fazendo talvez a tua transferência bancária, dando a tua oferta online, e eu sei que muita gente fez isso, então louva a Deus. Mas hoje você vai ter a possibilidade de trazer a tua oferta, o teu dízimo no altar, tá bom? E eu quero, querido, que você venha com muita alegria no coração. Eu quando eu dou meu dízimo, eu venho com uma alegria, porque eu sei que tudo o que Deus me deu, tudo que eu tenho, a saúde para trabalhar, a inteligência, tudo vem de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta e quiser trazer no altar, esse é o momento, você está livre em nome de Jesus, querido. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia Aleluia, Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e são a causa de não sermos consumidos. Toda honra, toda glória, louvor e exaltação seja o teu santo nome, Pai. Deus, como nosso coração se alegra de estar na tua casa, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de podermos te adorar, de podermos engrandecer o teu santo nome, de poder ver o rostinho de cada irmão,
de poder sentir a Tua santa e doce presença, Pai. Ah, Deus, nós te amamos. Que esses momentos sejam preciosos na Tua presença, Pai. Abra o nosso entendimento agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito roubador. Em nome de Jesus caia por terra agora. Em nome de Jesus eu desato todo nó, toda corrente, todo grilhão, tudo aquilo que nos impeça de receber a palavra de Deus que vai ser semeada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, coloca anjos ao redor dessa igreja. Nós queremos sentir a Tua presença, Deus. De nada adianta estarmos aqui se o Senhor não tiver, Pai. Por isso, manifesta a Tua glória, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Nós carecemos, nós dependemos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abrimos o nosso coração, Deus. Nós realmente, Pai, abrimos o nosso coração, Pai, depois de tanto tempo longe da Tua casa, escutando palavras pela televisão, pelo celular. Ah, Deus, hoje nós temos esse imenso privilégio de estar na Tua casa, podendo Te adorar, podendo ofertar, podendo receber da Tua palavra. Então, Deus, faça que esses momentos sejam preciosos e valiosos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Rô. No Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu coração realmente se alegrou. Hoje esse Salmo, o 122 e o 133, né? Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Cara, que delícia, que gostoso estar aqui neste lugar. Eu estava morrendo de saudade. E sabe, escuta, querido, eu quero te fazer uma introdução. Deus, Ele é o governador do universo. Deus, Ele é o rei do universo. Ele é o criador, Ele é soberano. E eu quero que você entenda uma coisa: nada saiu do controle de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Eu quero que você tenha essa convicção. Vou te dar um exemplo. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. O diabo causou tudo aquilo de aflição na vida de Jó. Foi o diabo, não foi Deus que fez, foi o diabo. Mas estava sob a permissão de Deus. E por que Deus permitiu que o diabo causasse tudo aquilo? Lá no final da vida de Jó, no livro, no capítulo 42, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje é de contigo andar. Jó começou a enxergar Deus face a face. Ou seja, essa pandemia, querido, não creio que é da vontade de Deus que o mundo sofra e padeça tantas desgraças, mas nada saiu do controle de Deus. E muita coisa boa há de acontecer a partir de hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Escuta, eu quero ler um trecho. Abra, por favor, em Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Está depois de Gênesis. Ajudou aí? Assim, na Bíblia é mais ou menos 1,5 centímetros depois de Gênesis. Glória a Deus. Escuta, Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei
fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Olha para mim. Quem está com saudade de ouvir, de comer do pão vivo que desceu do céu? Dá uma glória a Deus aí. Sabe, queridos, a gente dá valor para a fonte quando ela se seca, né? E talvez esse tempo ausente da casa de Deus foi um tempo necessário para que o nosso coração sentisse falta, para que o nosso coração realmente sentisse sede e sentisse fome da palavra de Deus. Eu creio que esse versículo se cumpriu. E dias difíceis ainda estão por vir, mas a Bíblia fala que Deus vai enviar fome sobre a terra, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E regressando, hoje é o primeiro culto depois dessa pandemia, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo no mundo hoje. Hoje nós estamos vivendo os finais dos tempos. Eu não sei se vocês ouviram o estudo do apóstolo Géser a respeito de escatologia. O pastor Murilo também fez, se eu não me engano, 3 ou 4 pregações falando a respeito disso, de profecias que já se cumpriram e as profecias que estão por se cumprir. Hoje a gente vê um cenário mundial caótico, dividido entre esquerda e direita. A gente vê a esquerda querendo caos. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo ouviu agora essa semana. A Organização Mundial da Saúde condenou a hidroxicloroquina como tratamento do Covid, né, falando que não funcionava. E milhões de pessoas não usou a hidroxicloroquina contra o Covid. E agora mudou-se a fala, porque comprovadamente ela é eficiente na replicação viral. Ela tem que ser usada no começo da infecção, para não deixar que o vírus se replique. Enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas a gente vê um cenário empolvoroso, um cenário preocupante. E queridos, eu estava lendo hoje na Bíblia, em Apocalipse fala a respeito da 6ª trombeta. A 6ª trombeta. Na 6ª trombeta, 1/3 da população mundial vai morrer. É bíblico. E eu estava pensando, cara, como que isso aconteceu? Eu não imaginava como seria isso. Hoje, com essa pandemia, é um exemplo de algo que muito possivelmente pode acontecer de maneira assim, ó. Um vírus. Olha o que um vírus criado em laboratório fez com o mundo. Foi um vírus extremamente seletivo. E, ó, politicamente, para você entender, uma arma política, porque muitos governos têm um problema, que são os idosos, que são os doentes, que são as pessoas que têm comorbidades. Isso se gasta muito dinheiro com aposentadorias, com tratamento de saúde. Sabe o que esse vírus fez? Eliminou um custo dos governos altíssimo, matando essas pessoas. É algo, você ouviu a palavra, é genocídio. E tem muita gente torcendo contra a cura do Covid. Tem muitos
políticos, muitos governantes trabalhando contra, preferindo o caos. Cara, olha o cenário que nós estamos vivendo hoje. Resumindo, nós estamos nos últimos dias, querido. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas, eu creio nisso. Então eu quero trazer uma palavra que é necessária para um momento tão importante como esse que nós estamos vivendo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 25, por favor. Enquanto você abre, na minha infância, na minha adolescência, eu ficava imaginando como que seria a marca da besta. Que absurdo, uma tatuagem 666, não vou colocar de jeito nenhum, né? Como que seria? E eu não conseguia imaginar. Quer dizer que quem não tiver tatuado a marca 666 na mão, não vai poder nem comprar nem vender. Cara, hoje tudo faz sentido, você percebe? Um chip, um implantezinho subcutâneo, que tem todos os teus registros, que tem tudo, teu cartão de crédito, controle bancário, não vai precisar de dinheiro, vai ser fantástico. Enfim, nós estamos vivendo os últimos dias. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Repita comigo, fala assim: levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Repita comigo, fala assim: comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha para mim. É uma parábola que todos já ouviram um monte de vezes a respeito das 10 virgens, e fala da importância e da necessidade de estarmos com as nossas vasilhas cheias de azeite. O azeite na Bíblia tipifica o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. É importantíssimo, querido, você está cheio da unção de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus falou assim: vigiai, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Agora, eu quis ressaltar uma outra palavra que fala comprai-o. O azeite, ele não é dado. O azeite, ele é comprado. Igual tem um filósofo que fala que vaca não dá leite, sabia? Você sabia que vaca não dá leite? Se você não for 5 horas da manhã, num curral cheio de merda, amarrar os pés dela, amarrar o rabo, ir lá e tirar o leite, você não bebe leite. Ela não dá leite, você tem que tirar o leite da vaca, né? O azeite, querido, ele não é dado. O azeite tem um preço a ser pago pelo azeite. Mas a Bíblia fala, Efésios 5,18: e não vos embriagueis com o vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Espírito. Vou repetir. E não vos embriagueis com o vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero fazer uma ressalva aqui. A Bíblia, existe a linguagem de parábolas. E Jesus usou um monte de parábolas, que são linguagens figurativas para que a gente entenda uma verdade espiritual. E as parábolas, as analogias, elas referem a um resultado semelhante. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na parábola do semeador. Um cara saiu a semear, tacando sementes pelo caminho, e semeou uma no solo rochoso, entre os espinhos, num solo fértil, enfim. A semente representa a palavra de Deus. Por que Jesus usou esse exemplo? Porque realmente, como uma semente, a palavra de Deus ela pode entrar nos nossos corações e gerar frutos. Ou seja, existe uma semelhança entre a palavra de Deus e a semente, nos resultados de ambas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não, amém aí, com força. Amém. Obrigado. A máscara está meio abafando o teu som aí. Por exemplo, na parábola dos 2 alicerces. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateram os ventos, deram os temporais, caiu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que edificou a casa sobre a areia é aquele que ouviu as palavras, não deu bola, não praticou, edificou a casa sobre a areia. Por que Jesus usou essa parábola? Justamente porque uma pessoa que ouve as palavras de Jesus, que dá ouvidos, que pratica as palavras de Jesus, ela está bem alicerçada, ela está firme. Vem as intempéries da vida, vem os vendavais, as tribulações, as provações, e ela permanece inabalável, está edificada sobre uma rocha. Aquele, porém, que não dá ouvido à palavra de Deus, edificou a casa sobre a areia. Veio as tempestades, primeira tribulação, primeira dificuldade, já quer se matar, já fica deprimido, já fica triste, fica murmurando, reclamando da vida, acabou o seu mundo, ruína, enfim. Na verdade, toda analogia que a Bíblia usa, ela tem um resultado comum. Quantos estão entendendo? Digo amém. Obrigado. Bom, nós estamos falando a respeito de encher-nos do Espírito Santo. Primeiro eu quero que você entenda a necessidade que você tem de se encher do Espírito Santo. A Bíblia fala: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. É uma ordem bíblica. E mais do que isso, é o teu passaporte para a eternidade, querido. As virgens estavam esperando o noivo. A virgem, quando a Bíblia fala de virgem, fala de igreja. Nós aqui, estavam esperando pelo noivo, sabiam que o noivo viria, estavam com vestes nupciais, mas não entraram, porque não tinha azeite na botija. Quantos estão entendendo? Diga amém. Muito bem. Eu quero falar então um pouco sobre essa comparação que a Bíblia usa com relação ao vinho, ao embriagar-se. Tem alguma coisa relacionado em encher do Espírito com o embriagar-se. E nós vamos aprender características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Semelhantemente, características de uma pessoa que está embriagada. Primeiro ponto. O bêbado, presta atenção, o bêbado, ele perde o controle natural de suas emoções. O que é isso, pastor Leonardo? O cara que está embriagado, vocês vão concordar comigo. O cara que está embriagado, ele fica mais amoroso. Querido,
te amo. Te amo. O que você está rindo aí, Duílio? Verdade, não é? Fica mais amoroso. Tem uns que fica mais valente, enfrenta qualquer coisa, né? Chama para briga. Não, vem cá. Pode ser o que for, o cara fica mais valente. Na verdade, ele perde o controle natural de suas emoções. Isso tem a ver. Aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo age da mesma maneira. Romanos 8,13, não precisa abrir não. Porque se viverdes segundo a carne, ou seja, segundo os teus próprios desejos, se você viver segundo os teus próprios desejos, segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito você mortifica os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Escuta, querido. Davi, só vou dar um exemplo de Davi. A Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Se Davi não tivesse bêbado, não tivesse chapado do Espírito Santo, você acha que ele ia enfrentar Golias? Se ele não tivesse a convicção de que o Espírito Santo estava dentro dele, ele viu um gigante de 3 metros de altura, treinado na arte da guerra, forte, musculoso, armado, com um escudeiro na frente, com espada, capacete, lança. A Bíblia fala que a ponteira da lança dele era o peso de um, não sei que lá, de um tecelão. O que era? Esqueci. 7 quilos. A ponta da lança do cara pesava 7 quilos. Presta atenção. E Davi fala que ele era de baixa estatura, ruivo, de boa aparência, pastor de ovelhas. Ele foi lá de roupa normal, colocaram uma armadura nele, ele não conseguiu andar. Ele falou assim, não, arranque-se de mim, não sei que lutar com esse trem não. Golias falou para ele, você acha que eu sou algum cachorro para você vir comigo, contra mim com um pau e pedra? Tirou sarro em Davi. Davi olhou para ele e falou assim, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel em quem tem afrontado. O filisteu tinha afrontado o exército do Deus vivo. Então Davi enfrentou aquele Golias, ficou corajoso, querido, por quê? Estava chapado do Espírito Santo, cheio de Deus. Presta atenção. Saul quis matar Davi várias vezes. A Bíblia fala que Saul tacou uma lança para cravar Davi na parede. Davi desviou da lança, a lança foi para a parede. Saul era o rei da época e ele ficou com ciúme de Davi e queria matar, e saiu com um exército para procurar Davi, para matá-lo. E Davi estava escondido numa caverna. E a Bíblia fala que Saul foi lá aliviar o ventre, né? Olha que linguagem bonita que a Bíblia usa. Foi aliviar o ventre dentro da caverna. E quem que estava lá? Davi. Os homens de Davi falaram assim, Deus entregou Saul nas tuas mãos. Vai lá e mata ele. Ele está aqui, cascarça riada. Não falou isso não, isso foi por minha conta. Vai lá e mata ele. Ele falou assim, ai de mim de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Foi lá e só cortou um pedacinho da veste dele, da orla da veste, só para falar assim, eu podia ter te matado, não te matei. Amor, isso é amor. Qualquer um fala assim, meu inimigo, ele está querendo me matar, e ele está ali, todo desprotegido, todo desguarnecido. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos valentes, nós somos corajosos, nós somos amorosos. As nossas emoções, elas sobressaem daquilo que é natural. Posso ouvir um amém? Muito bem. O bêbado,
tem dificuldade de andar sozinho, de ir para onde a sua mente deseja. Presta atenção, o cara que está embriagado, ele é obrigado por lei a não conduzir o seu próprio veículo. Quem bebe tem que dar a chave do carro para outra pessoa levar ele para onde ela quer. Ele tem dificuldade. Você já viu o teste para ver se o cara está bêbado ou não? Anda na linha reta. Ele não consegue andar na linha reta. Ele vai... né? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, presta atenção, ela não anda para onde ela quer. Ela anda de acordo com a vontade de Deus. É Deus que conduz os seus passos, não é ela mesma. Eu vou te dar um exemplo. Mateus capítulo 6, versículo 9. Não precisa abrir não, todo mundo conhece. Pai nosso que estás no céu, vamos lá, santificado. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Olha para mim. Jesus, ele nos ensinou a orar, e essa é a oração, querido. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, mas que venha o teu reino. Ou seja, quando você estabelece o reino de Deus sobre a tua vida, não é mais você que reina, é Deus que reina. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não mais a minha. Eu estou declarando, Deus, a partir de agora, é o teu reino que foi estabelecido na minha vida. E eu não quero mais andar de acordo com a minha vontade. Eu quero andar de acordo com a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Posso ouvir um amém? O próprio Jesus, peguei textos de Jesus, porque ele tem que ser o nosso exemplo maior. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, só para te colocar dentro do texto, ele estava no Getsêmani. Jesus estava orando com seus discípulos e estava prestes a ser morto, prestes a ser traído por Judas. Lá no Getsêmani, ele estava orando e ele falou o seguinte: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, que faça-se a tua vontade. Jesus estava ali, e ele sabia tudo que ele ia padecer, tudo que ele ia sofrer, o tanto que ele ia ser humilhado, o tanto que ele ia sofrer dores, torturas, espancamentos. E ele falou assim: Deus, se não é possível passar de mim sem que eu beba esse cálice, que seja feita a tua vontade. Você acha que o Jesus homem, porque ele foi 100% homem, você acha que o Jesus homem, ele queria passar por aquilo? Não queria, querido. A carne de Jesus não queria sofrer tudo que ele estava sofrendo. No entanto, ele falou o seguinte: que seja feita a tua vontade. No Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Amém? Terceira característica: o bêbado sempre quer repartir com os outros a sua embriaguez. O cara é muquirana, o cara não dá dinheiro para nada, mas na hora de beber ele vai lá e compra uma garrafa. Ô, vem aqui beber comigo aqui. Vem cá, irmão, vamos compartilhar. O bêbado não gosta de beber sozinho. O cara que gosta de beber, ele não gosta de beber sozinho. Ele gosta de ter companhia. Ele gosta que outros compartilhem a bebida junto com ele. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, querido. Êxodo 33, 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda.
Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à sua porta da tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Olha para mim, querido. Aqui fala a história de Moisés, que tinha uma tenda particular fora do arraial. E ele ia adorar a Deus naquela tenda. E a Bíblia fala que toda vez que ele ia adorar, a nuvem da glória de Deus descia sobre aquele lugar. O Espírito Santo enchia aquela tenda. A glória de Deus descia. E todos do arraial olhavam. E a hora que viam aquela nuvem descer sobre a vida de Moisés, sobre a tenda de Moisés, sabe o que eles faziam? Cada um entrava na sua própria tenda para adorar a Deus junto. A adoração, a unção, a presença do Espírito Santo é algo contagiante. Repita comigo, fala assim, contagiante. Por isso que o ajuntamento dos irmãos é algo extremamente saudável e gostoso. Porque a presença de Deus é algo contagiante. Que delícia que é você ver um irmão chorando, aquebrantado na presença de Deus. Isso é contagiante. Isso te faz querer adorar. Isso te faz querer se embriagar do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, quando você vê pessoas ungidas, pessoas cheias. Por isso, querido, que eu estou te falando, a importância de você ser cheio, porque quando você é cheio, você estimula pessoas a serem cheias junto com você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quarta característica: o bêbado nunca acha que está bêbado. Vou repetir: o bêbado nunca acha que está bêbado. E é verdade. O cara está lá trançando as pernas. Cara, para de beber, você já bebeu demais. Eu? Estou bêbado não. Estou bem. Está mais para lá do que para cá. Não acha que está bêbado. E eu vou te dar um exemplo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olha para mim. Quando Deus chamou Moisés lá na sarça, e ele conversou com Deus e ficou ali 40 dias lá, e aquele monte pegando fogo, aquela doideira, aquela unção, aquela presença de Deus, muito doido. Moisés ficou lá. Deus escreveu as tábuas, deu os 10 mandamentos para Moisés. Fantástico, que experiência tremenda. Moisés voltou e desceu do monte cheio da glória de Deus. A Bíblia fala que o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Só que ele não sabia. Ele não sabia que o rosto resplandecia, que o rosto brilhava, de tamanha glória de Deus que estava na vida dele. O que eu quero te falar, querido? Na verdade, quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa falar para as pessoas que você é cheio do Espírito Santo. Você não precisa dar aqueles rodopios assim para, né? Deixa ele rodar. Tem um meme aí, né? Deixa o irmão rodar. Na verdade, tem muita gente querendo mostrar que está cheio do Espírito Santo. Tem muita gente querendo mostrar para as pessoas que a face resplandece, que é cheio da glória, que é o ungidão das galáxias. Não, querido. Você não precisa fazer isso.
Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então é muito perigoso. Você não precisa mostrar para os outros que você está cheio do Espírito Santo. Você não precisa. O próprio Deus resplandece a glória dele através da tua face. A Bíblia fala: vós sois a luz do mundo. Vós sois. E não se coloca uma luz embaixo da cama. Muito pelo contrário, coloca-se no velador, num lugar propício, para que ilumine toda a casa e todos vejam. Escute, quem te coloca em evidência é Deus, não é você. É Deus que coloca a luz em evidência. Então o teu papel é resplandecer a glória de Deus, para que a glória de Deus brilhe através da tua vida. Está escrito assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas obras e deem glórias ao vosso Pai. Assim também brilha a vossa luz. Qual que é o teu papel? Ser luz. Qual que é o teu papel? Resplandecer a glória de Deus. Qual que é o teu papel? Se encher do Espírito Santo. Porque se você faz isso, querido, se você se enche de Deus, se você se enche do Espírito Santo, tenha certeza, Deus te exaltará. Você não precisa mostrar para os outros que você está cheio. Quinta característica: o bêbado nunca se satisfaz. Ele sempre precisa se embebedar novamente. Meu pai, ele já ajudou muitos alcoólatras. E a tal da crise da abstinência é algo assim, triste, queridos. É algo triste. Eu lembro um senhor, não vou falar o nome dele, mas nós tentamos ajudá-lo aí, demos banho nele, ficou aqui na casa do meu pai. A gente fazia vigília para ele não escapar, porque ele queria fugir para encontrar boteco para beber. Era o caos. Mas eu lembro que ele ficou, se eu não me engano, 2 dias sem beber. E eu fui dar uma xícara de café para ele. A hora que ele segurou a xícara de café, ele tremia tanto, mas tremia tanto, que ele estava se queimando de tanto café que ele derrubava. Ele não conseguiu tomar uma xícara de café, de tanto que ele tremia por conta da crise da abstinência. É algo realmente que se torna fisiológico. Agora, quem prova do Espírito Santo, quem se enche do Espírito Santo, não quer ficar. Como é que é aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Quem já provou da glória de Deus? Quem já se encheu do Espírito Santo? Quer buscar mais, porque é algo prazeroso, é algo gostoso. A tua alma fica com necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Davi fala o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84:10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Glória a Deus. Queridos, eu falei algumas características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Por que é importante você saber disso? Primeiro tópico: autoanálise.
Eu quero que você faça uma autoanálise a respeito da tua própria vida. Você tem essas características? Diante das tribulações da vida, diante das provações, você é um cara corajoso, como Davi foi? Ou você é um cara que se deprime, murmura, se acovarda diante das primeiras dificuldades? Você fica abalado diante das primeiras dificuldades? Você conhecer a você mesmo é algo muito importante. Você saber se a tua vasilha está cheia de azeite é algo muito importante, querido. Sabe por quê? O noivo está às portas. E aí? Talvez não dê tempo de você comprar azeite. Mas Deus te trouxe hoje aqui e talvez ainda haja tempo de você comprar o azeite, pagar um preço para ter o Espírito Santo dentro da tua vasilha. Talvez, querido, você não tem prazer em estar na presença de Deus. Talvez você não tenha crise de abstinência do Espírito Santo. Isso significa que você não está cheio. Talvez você não tenha fome, não tenha sede da presença de Deus. Isso é um indício de que a tua vasilha está vazia, querido. E isso é preocupante. Davi, que era um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, como suspira a corça pela corrente das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Como que anda a tua fome e a tua sede pela presença de Deus? Pelos átrios do Senhor? Eu quero que você faça essa autoanálise, querido. Segundo tópico, da importância de você saber se você está cheio do Espírito Santo, de você conhecer as características do Espírito Santo. Te encorajar e te motivar a ser cheio. As pessoas que são cheias, elas são mais corajosas. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas são mais felizes, elas são mais valentes. Porque a Bíblia fala, querido, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você vai estar livre das tribulações do dia a dia? Não. Você vai estar livre dos problemas? Não. Das aflições? Não. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mesmo diante das aflições, estão cantando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Paulo e Silas tinham recebido um monte de pancada, tinham recebido açoites, tinham apanhado, estavam no cárcere, no calabouço, amarrado com a mão e com os pés no tronco. Situação agradável? De jeito nenhum. Tribulação? Sim. Aflições? Sim. Sabe o que eles estavam fazendo? Louvando, exaltando, cantando hinos de louvor e adoração a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de pandemias, mesmo diante de uma situação econômica caótica, talvez desemprego, talvez impossibilidade de pagar contas, mas mesmo diante da doença, erguendo a mão para o céu, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, eu e a minha família, nós fomos infectados pelo Covid. Eu fiquei de quarentena, fiquei 15 dias trancado dentro de casa, para não contaminar ninguém. Graças a Deus eu passei por essa doença, tive sintomas extremamente pequenos, graças a Deus,
toda a minha família, sintomas extremamente pequenos, mas nós ficamos trancados 15 dias dentro de casa, sem sair para nada. Na verdade, eu saí para o meu consultório, que estava vazio, fechado, porque eu precisava fazer uma reforma aqui no meu consultório, só. Sem contato com ninguém. Difícil. Mas o diabo não escutou uma palavra de murmuração dos meus lábios. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje eu estou imune, graças a Deus. Hoje eu não pego mais essa doença maligna. Glória a Deus. Mas são dias difíceis, querido. Presta atenção. Como que é o teu Deus para você? Qual o tamanho do teu Deus para você? O quão intenso é o teu relacionamento com Deus? Porque, queridos, isso é extremamente importante. Muitas vezes nós somos religiosos e a religiosidade vai te levar para o inferno, querido. O que te leva para o céu é Jesus Cristo, é um relacionamento, é uma intimidade que você tem com Ele. Não adianta nada, a Bíblia fala vãs repetições. Escuta, não adianta nada você ter um relacionamento superficial com Jesus. Igual aquelas pessoas que você tem que fazer sala, sabe? Nossa, eu vou ter que fazer sala para essa pessoa. Aí você senta lá na sala, e aí você tem que conversar. Oh, fez frio hoje, né? Nossa, você viu? Bolsonaro? O que mais que eu vou falar? E você fica pensando, Sabe aquela coisa superficial? Geralmente fala de clima, de política, de futebol. Eu estou te falando de um relacionamento profundo e íntimo, como você tem com um melhor amigo, que você já chega e fala assim, nossa, vem cá, preciso te contar um negócio. Nossa, estou com um problema em casa, cara. Estou passando por dificuldade financeira. Minha mulher me bateu, alguma coisa assim. Você já sabe quando você já chega e já rasga o coração e já. Você precisa ter momentos íntimos e profundos com Deus. Deus, ele não pode ser o coadjuvante. Deus, ele tem que ser a pessoa principal. Sabe, eu estou falando de você assim investir um tempo e dar prioridade para Ele. Desligar o celular, querido, porque senão você vai orar. A hora que você falar assim, Senhor Deus, chega uma mensaginha do WhatsApp, vai lá, responde, retomando, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não, calma aí, gente, calma aí. Sabe o cara que criou os céus e a terra? Sabe o governador do universo? Você está conversando com ele. Se fosse o Bolsonaro ali na tua frente, que é o presidente do Brasil, e você tivesse a oportunidade de conversar com ele, aí você está, Bolsonaro, que bom que você está aqui em Barretos e tal, de repente, calma aí, Bolsonaro. Deixa eu ver uma mensagem aqui, já a gente conversa de novo. A gente trata Deus sem a mínima reverência, sem a mínima prioridade, sem o mínimo respeito que Ele merece. Querido, qual tem sido a profundidade do teu relacionamento com Deus? Você precisa se abrir, você precisa se rasgar, você precisa se encher do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Digo amém. Apaga a luz, por favor, Rodrigo. Equipe do louvor, vem aqui, por favor.
Escuta. Na verdade, a minha intenção em trazer essa palavra é te mostrar a importância de você ser cheio do Espírito, de você buscar a face de Deus, de você orar sem cessar, de você andar no Espírito. É tudo coisa que a Bíblia fala. Jesus, que era o Filho de Deus, presta atenção, Jesus era o Filho de Deus, e a Bíblia fala várias vezes que ele se retirava sozinho para orar. A Bíblia fala que ele ficava a noite inteira orando, até a 4ª vigília da noite. Cada vigília tem 3 horas. Ele ficava orando. Ele foi para o Getsêmani para orar. Orava até lágrimas de sangue. E nós? Será que você é igual àquela pessoa que tem crise de abstinência, que tem necessidade da presença de Deus? Ou para você, tanto faz? Eu quero te convidar, querido, se você puder, eu queria que você se ajoelhasse na tua cadeira e nós vamos orar. Nós vamos gastar um tempo em oração, buscando a presença de Deus. Você está de novo na casa do Pai. Agora é hora, querido, de você matar a saudade. Faz quanto tempo que você não derrama uma lágrima? Faz quanto tempo que você não sente a presença dEle? Saia da dimensão carnal agora, em nome de Jesus, querido. Sabe, esqueça os problemas, esqueça o que você vai fazer amanhã, esqueça. Saia dessa dimensão e comece a entrar na dimensão espiritual na qual Deus habita. A Bíblia fala que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Comece a falar para Ele: Espírito Santo, eu tenho saudade do Senhor. Espírito Santo, enche-me. Enche-me, Espírito Santo, eu preciso ser cheio. Eu tenho andado tão vazio, eu não tenho buscado a Tua presença, eu não tenho buscado a Tua face. Me perdoe, Espírito Santo, mas eu estou aqui de joelhos, clamando a Tua presença. Vem, Espírito Santo, e enche o meu coração. Oh. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh! Tens liberdade aqui. Tens liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar. Chame, clame por Ele, querido. Aproveite esse momento para ser cheio do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Mude as coisas de lugar. Tudo aquilo que não agrada o teu coração, arranca de mim. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, Deus. Venha, venha, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar, Deus. Morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar. Seja cheio do Espírito Santo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Deus. Mude as coisas de lugar. Quantas coisas nós temos feito que tem desagradado o teu coração. Mude as coisas de lugar, De Pai. lugar. Quantas prioridades erradas. Quantos projetos fúteis. Quantos projetos pequenos. Deus, às vezes nós temos empenhado em ajuntar tesouro nessa terra, onde a traça corrói, onde ladrões escavam e roubam. Não, Deus, mude as coisas de lugar, mude o nosso coração, mude o foco do nosso entendimento. Nós queremos perceber, Deus, que o teu reino e a tua justiça são prioridades, e que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mude as coisas de lugar, Espírito Santo, e enche-nos. Tu tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou clame por Ele. tua casa, Clame pela presença do Espírito Santo. Clame para ser cheio dele. Mude as coisas de lugar. Eu sou
Santo, santo, santo. De lugar. Você tem liberdade, Espírito Santo. Você tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor bem quiser, Pai. Se você quiser voltar e sentar no seu lugar, se você quiser tomar o seu assento, você é livre também. Oh, Deus. Oh, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Nós somos muito pequenos, Pai. Deus, assim como os discípulos, eles falavam: Senhor, aumente-nos a fé. Ajude-nos, Deus. Esse mundo, ele quer nos levar para baixo. Ele quer nos levar para longe da Tua presença, Deus. Esse sistema, ele quer nos tirar da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a voltarmos para o Senhor, Deus. Ajude-nos, Pai. A Tua palavra fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas os nossos corações têm ficado endurecidos por esse mundo, pelo pecado, pela sujeira, pela falta de amor. Nos ajude, Deus, a sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai. Nós queremos resplandecer a Tua glória. Nós queremos ser o sal da terra. Nós queremos ser a luz do mundo. Nos ajude a marcarmos a nossa geração. Em nome de Jesus. Santo é Teu nome, Deus. Santo é Teu nome, Pai. Oh, Deus. Deus. Oh, Senhor. Santo, santo é Teu nome. E toda a terra está cheia da Tua glória, Deus. Mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 fora dele, Pai. Oh, Deus.
Deus. Realmente o Senhor tem liberdade aqui, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor mude as coisas de lugar. Deus, a Tua palavra é a semente. E eu sei que essa semente foi lançada aos corações. Em nome de Jesus, Deus, que elas produzam fruto. Que cada um dos meus irmãos que vieram hoje aqui nessa igreja, que eles possam almejar, assim como a corça suspira pela corrente das águas, que cada um deles possa desejar estar na Tua presença, nos Teus átrios, buscando a Tua face, sendo cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Nós vamos cantar mais uma música. Eu queria que você adorasse a Deus do fundo do teu coração, querido. Sabe, rasga o teu peito e adore-o em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adore-o. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pega a tua mão para o céu. Fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, enche o meu coração. Eu tenho sede, eu tenho fome da tua presença. Em nome de Jesus,
Eu quero ser cheio da tua glória. Me ajude a buscar a tua face. Me ajude a ter fome e ter sede da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz assim com as mãos. Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Cada pessoa que está com essa mão estendida, eu creio no poder da oração, Pai. A tua palavra fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E essas pessoas estão com as mãos abertas, e em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor derrame bênçãos sem medida. A tua palavra fala que as tuas bênçãos viriam e as alcançariam. Então, em nome de Jesus, Deus, se precisa de uma porta de emprego, que o Senhor a abra em nome de Jesus. Se precisa de uma cura física, dê essa cura física em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pelo milagre, nós clamamos pela intervenção divina, qualquer que seja a necessidade. A tua palavra fala que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso, em nome de Jesus, Deus, eu suplico, Pai, eu te peço, supra cada uma das necessidades dos meus irmãos, para que todos vejam e deem glórias a Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, que opera hoje e faz milagres e prodígios em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está com a mão estendida, para a honra e glória do teu santo nome, e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está proibido de abraçar o teu irmão, infelizmente, diga shalom, a paz do Senhor, o abençoe em nome de Jesus, e se Deus quiser, domingo que vem, culto presencial de novo, quinta-feira, sábado, culto dos jovens, está uma bênção, que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Duílio, te amo.